um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero registrar de maneira muito alegre e feliz a sua parceria, o seu apoio e as suas orações em favor do programa Verdade e Vida. Este programa já fez um ano no ar e nós temos notícias tão boas de todo o Brasil, de como as pessoas têm sido abençoadas, consoladas e edificadas pelo programa Verdade e Vida. Nós gostaríamos de continuar contando com o seu apoio, com as suas orações e que você continue sendo um multiplicador deste programa. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante. Nós vamos conversar sobre o novo nascimento. E eu estou certo de que Deus tem uma mensagem para o seu coração, uma mensagem para a sua família, uma mensagem para os seus amigos. Eu conto com você e eu gostaria muito que você continuasse nos ajudando em oração e sendo um parceiro nosso neste grande projeto de levar a palavra de Deus à nação brasileira. E ainda no programa Verdade e Vida, não perca, infanticídio. O que leva uma pessoa a praticar esse tipo de crime? Por que muitas crianças são mortas por questões culturais? Infanticídio entre os indígenas. Este é o tema da entrevista com o reverendo Ronaldo Lidório. Música, um videoclipe especial com o grupo Arautos da Paz interpretando Calmo, Sereno e Tranquilo. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É com alegria que mais uma vez temos a presença do reverendo Ronaldo Lidório, missionário da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, missionário da Missão Amém, antropólogo e tem trabalhado atualmente ali na Amazônia. Seja bem-vindo mais uma vez, reverendo. Obrigado, Daniel. Um prazer estar com vocês mais nessa vez aqui. Realmente apreciamos muito esse programa. Reverendo Ronaldo, a revista Veja, há umas semanas atrás, trouxe uma matéria sobre os indígenas no Brasil, onde ela enfatizou a questão do infanticídio. O que é o infanticídio e como ele tem ocorrido ali entre os indígenas? O infanticídio é uma prática comum entre os indígenas brasileiros, como também entre muitos grupos minoritários ao redor do mundo, e normalmente ocorre quando crianças nascem com algum tipo de defeito físico, alguma deformidade física, então os pais observam ou flecham a criança, ou abandonam a criança no mato, como ocorre de maneira muito comum aqui entre os indígenas brasileiros. Mas não somente com crianças que nascem com algum tipo de defeito físico, mas também a gêmeos, a trigêmeos, neste caso a primeira criança é mantida e a segunda ou terceira ela é assassinada, ela é morta também. No caso de crianças que nascem a partir de um processo de adultério e até mesmo a partir de também mau presságio, quando há algum tipo de impressão espiritual negativa durante o parto ou durante aquela gravidez. Agora, quais são as linhas de pensamentos da academia sobre a questão do infanticídio? Nós temos praticamente duas linhas de pensamento, o que é chamado de relativismo multicultural, que se crê que o bem e mal são elementos definidos pela própria cultura e na própria cultura. Então, se a cultura entender que a pedofilia faz parte do mal, ela é maléfica. Se entender que a pedofilia faz parte do bem, é tolerada socialmente, ela é benéfica e deve ser assim tolerada. Esse relativismo multicultural crê que não há verdades universais que possam ser aceitas de maneira assim geral, e crê que o infanticídio, se tolerado pela comunidade indígena, deve ser assim também tolerado pela comunidade brasileira de maneira bem geral. A outra linha de pensamento é a universalidade ética, que crê que apesar de nós termos línguas diferentes, culturas diferentes, nós fazemos parte de uma sociedade global, da sociedade humana que contém valores inerentes também universais. E a luta pela preservação da vida é um desses valores universais. Nós, particularmente, defendemos a universalidade ética neste ponto, a fim de fomentar a preservação pela vida, no caso do infanticídio entre os indígenas brasileiros. Reverendo Ronaldo, o senhor como antropólogo, mas acima de tudo como um pastor, qual a posição do Evangelho em relação ao infanticídio? O Evangelho ele é pró-vida em todos os seus elementos, em todas as suas vertentes. A palavra de Deus nos ensina, e este é um princípio assim, fundamental na teologia
bíblica de que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O que o relativismo multicultural tenta nos ensinar é que a cultura é mais importante do que a vida. Mas eu creio que no Evangelho nós encontramos aí essa verdade que a vida é muito mais importante que a cultura. Para haver preservação de uma vida, há escolhas de até mudanças ou transformações culturais, por vezes, são necessárias também. Então, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, vale mais do que um costume, uma prática, do que um tabu, que pode ser mudado em prol da própria vida. No seu site, o senhor fala como as pessoas podem ajudar nessa questão do infanticídio. Mas como muitas pessoas não têm acesso, vão passar a ter acesso hoje, nós vamos botar aí o seu site, mas como a sociedade brasileira pode ajudar os indígenas na questão do infanticídio? Em primeiro lugar, se conscientizando e se atualizando sobre o assunto. Este é um assunto em debate na sociedade, na Câmara dos Deputados também em Brasília, na academia antropológica, nas universidades, se inteirando sobre esse assunto. Há artigos no nosso site, em outros sites também, vocês podem ler artigos valiosos sobre o infanticídio indígena, mas também participando deste debate, enviando e-mails de apoio para a aprovação da lei que condena o infanticídio não apenas na comunidade indígena, mas na comunidade de maneira social, geral, no nosso Brasil, aqui, testemunhando a partir dos direitos humanos universais. Muito obrigado, reverendo Ronaldo Lidório, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. E nós vamos a essa mensagem musical e logo após a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise.
Eu tenho um assunto urgentíssimo para tratar com você hoje. Não há nada mais importante do que o assunto que quero abordar com você neste momento. E eu quero lhe fazer uma pergunta pessoal. Você já nasceu de novo? Você pode afirmar e garantir para você mesmo de que você já é uma nova criatura em Cristo? Já houve uma mudança e uma transformação profunda e radical no seu coração, na sua vida? Você já passou por esta experiência gloriosa e milagrosa da conversão? Eu preciso lhe dizer que, se você não nasceu de novo ainda, na verdade sua vida é vã. Sem novo nascimento, sua esperança é vã, sua fé é vã, sua religião é vã. Você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso, você pode ter fama, você pode ter uma família, você pode ter amigos. Você pode ter até uma religião. Você pode crer na Bíblia e fazer as suas orações, ou até mesmo ser um benemérito, praticar boas obras e muita caridade. Mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Nada substitui o novo nascimento na sua vida. Eu quero convidar você a examinar esse assunto comigo à luz de João 3, Evangelho de Jesus Cristo, em João 3, porque lá há um relato de um homem que foi a Jesus, mas não era um homem nascido de novo. Quem era este homem? Nicodemos. A Bíblia diz que ele era um homem rico, ele era um homem realizado economicamente, mas ele não tinha paz. O dinheiro não satisfaz. A Bíblia diz que ele era um mestre, ele era um homem culto. Ele conhecia livros e mais livros, ele era um professor. Ele conhecia até mesmo teologia, mas ele não era salvo. O fato de você conhecer teologia, de você conhecer a Bíblia e de você ter intimidade com os livros, isso não satisfaz a sua alma. Diz a Bíblia que Nicodemos não era apenas um mestre, ele era um dos principais dos judeus, ele era um dos maiorais, ele era um dos líderes mais destacados da sua nação, ele era um membro do Sinédrio. Ele, de certa forma, jurisdicionava a vida dos outros, ele fiscalizava a vida dos outros, mas ele mesmo não era salvo. Você pode ser um líder na sua igreja, você pode ser até mesmo um diácono, um presbítero, um evangelista, um missionário, um pastor, mas isso não significa que você já nasceu de novo. Nicodemos era mestre e um dos maiorais, mas não tinha nascido de novo. Nicodemos era um fariseu, ele guardava a lei, ele frequentava a sinagoga, ele entregava o dízimo, ele fazia orações, ele fazia jejuns, mas ele não tinha nascido de novo. O fato de você cumprir rituais na igreja, de você ser zeloso da sua religião, isso não garante que você está salvo. Mais ainda, diz a Bíblia que Nicodemos vai a Jesus, ele busca Jesus. Quem sabe você ainda não chegou a esse ponto de buscar a Jesus. Quem sabe você está fugindo de Jesus, buscando outros caminhos, outros atalhos na sua vida. Nicodemos buscou a Jesus. Ele vai a Jesus. Ele reconhece que Jesus Cristo é um mestre. Ele reconhece que Jesus Cristo veio da parte de Deus. Ele reconhece que Jesus é poderoso em obras e que ninguém pode fazer os milagres que ele fazia se Deus não fosse com ele. Na verdade, Nicodemos sabia que Jesus Cristo era o próprio Deus, o Filho de Deus, alguém vindo de Deus. Mas, apesar de todo esse conhecimento, ele ainda não tinha nascido de novo. Quem sabe você também foi criado numa igreja evangélica, é filho de pais evangélicos. Quem sabe você frequenta uma escola dominical, quem sabe você já conhece a sua Bíblia, quem sabe você já até participou de liderança na igreja, mas hoje você está afastado, distante, longe, e você precisa checar a sua própria alma. E a pergunta é, você já nasceu de novo? Jesus Cristo disse para Nicodemos, porque Nicodemos disse assim, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus e que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus disse, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus, você nem pode ver o reino de Deus.
Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O que não é novo nascimento? Há tanta confusão acerca disso. Nicodemos perguntou, eu vou precisar nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe e nascer outra vez? Sabe o que Nicodemos estava sugerindo? Ele pensou que novo nascimento fosse reencarnação. Esta ideia de reencarnação já existia 500 anos antes de Cristo. Era chamada metempsicose ou transmigração das almas. Mas Jesus disse, não, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. A reencarnação não é uma verdade, isso é um engano, isso é uma mentira, isso é um engodo. Porque ainda que a reencarnação fosse uma verdade, a pessoa nasceria e reencarnaria 1, 10, 1000 vezes, mas continuaria carne. Não haveria mudança profunda, espiritual. Jesus Cristo disse para Nicodemos, Nicodemos, não é isso que eu estou falando. Não é desse tipo de mudança que eu estou falando, Nicodemos. Então, o que não é o novo nascimento? Novo nascimento não é reencarnação. Novo nascimento não é ser religioso. Nicodemos era religioso. Novo nascimento não é frequentar uma igreja. Nicodemos frequentava a sinagoga. Novo nascimento não é conhecer Bíblia. Nicodemos era professor de Bíblia. Novo nascimento não é fazer oração e jejum. Nicodemos fazia tudo isso. Novo nascimento não é ser zeloso dos rituais da sua igreja. Nicodemos era especialista nisso. Talvez você pratique todas essas coisas. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que não faz mal para ninguém, você não rouba, você não mata, você não fuma, você não adultera, você não joga, você tem uma vida regrada, é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom filho, é um bom pai, é um bom patrão, um bom empregado, até um bom religioso. Mas isso não basta. Isso não é novo nascimento. Jesus Cristo disse para Nicodemos, Nicodemos, vamos parar para pensar uma coisa aqui. Pensa no vento, Nicodemos. O vento sopra onde quer. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que significa? A obra do Espírito Santo é igual ao vento. O vento é livre. Você pode medir a velocidade do vento. Você pode saber a questão de qual é a inclinação do vento, mas você não pode cercar o vento. Ninguém pode cercar o vento. Ele é livre e ele é soberano. Sabe o que significa isso? Que o Espírito Santo pode soprar lá dentro da cadeia, lá dentro do prostíbulo, lá dentro do bar, onde as pessoas estão lá no botequim tomando bebidas alcoólicas e contando às vezes piadas imorais. Deus pode agir naquele coração lá. Não há situação que seja fora do controle de Deus. Ele pode tocar o seu coração. Ele pode alcançar você onde você está, como você está, do jeito que você está, porque o Espírito Santo é livre e é soberano. Há alguns anos eu fui procurado por um homem numa segunda-feira no meu gabinete pastoral. E ele disse, pastor, ontem à noite eu estive aqui na sua igreja e o meu projeto era roubar um carro. Até ontem eu era um criminoso, eu era um assaltante, eu era um traficante. E eu vim aqui ontem para escolher qual carro eu levaria para pagar dívidas das drogas. E ele me disse, quando eu estava no pátio escolhendo o carro que eu levaria, eu ouvi uma música aqui surgindo do templo. E eu fui atraído por esta música e entrei dentro do templo com meu revólver na cintura. E lá dentro do templo eu ouvi a palavra de Deus e a minha vida foi transformada. Eu vim aqui hoje dizer para o senhor, pastor, que eu sou um novo homem. Hoje os comparsas do crime passaram na minha casa cedo, me chamando para assaltar, para roubar, para traficar. Eu disse, não, aquele homem morreu. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um novo homem. Eu sou uma pessoa transformada e convertida. Eu nasci de novo. Eu acompanho este homem. Ele é um homem transformado verdadeiramente. Deus pode mudar a sua vida também. Deus pode mudar o seu coração também. Deus pode fazer um milagre na sua vida também. Diz a Bíblia que Nicodemos volta-se para Jesus e pergunta, mas como há de ser isso, Jesus? E Jesus olha para Nicodemos e diz, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendes o que eu estou falando? Eu estou falando de coisas terrenas. Se eu falar das coisas espirituais, então você não vai compreender, Nicodemos. E o Senhor Jesus, então, evoca
uma lição linda da história de Israel, para explicar para Nicodemos o que é novo nascimento. E Jesus conta para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, você se lembra quando o povo de Israel caminhava pelo deserto e de repente o povo começa a murmurar contra Deus? E diz a Bíblia que Deus então mandou serpentes abrasadoras para morder o povo. E aquelas serpentes eram venenosas e todas as pessoas que eram mordidas morriam inapelavelmente. E então, imagine essa cena. O povo no deserto, para onde vai tem cobra venenosa, chega na sua tenda tem cobra venenosa, vai para a sua cama tem cobra venenosa, e o povo se desesperou. E correu para Moisés e disse: Moisés, peça a Deus para tirar essas serpentes. Nós estamos desesperados. E Deus então disse para Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze, dependure-a numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze vai ficar curado da mordedura das serpentes abrasadoras. A Bíblia fala que a serpente é um símbolo de Satanás, mas aqui a serpente torna-se um símbolo de Jesus. Por quê? Porque, na verdade, nós fomos inoculados pelo veneno da antiga serpente. O pecado é o veneno letal que leva à morte. Mas o que tira o veneno da cobra é o veneno da cobra. Então, este veneno que estava em nós, o pecado, diz a Bíblia que quando Cristo foi à cruz, Deus lançou sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. A Bíblia diz que ele foi ferido de Deus. Então, quando você olha para Jesus e confia nele como seu Salvador, como aquele que levou sobre si a sua culpa, o seu pecado, a sua iniquidade, nesse momento você nasce de novo. Nesse momento você tem uma experiência verdadeira de conversão, de transformação da sua vida. Esta é a maior e mais gloriosa verdade de Deus para o seu coração. Jesus Cristo morreu em seu lugar. Jesus Cristo morreu em seu favor. Ele morreu como seu substituto. E quando você põe a sua confiança nele, quando você crê nele, você recebe o presente da vida eterna. Esta é a hora mais importante da sua vida, porque agora você pode nascer de novo, você pode confiar em Jesus, crer em Jesus. Você pode agora mesmo depositar a sua plena confiança em quem é Jesus e no que fez Jesus por você, para que você tenha a vida eterna. Agora eu quero orar por você. E eu gostaria que você, neste momento, fechasse os seus olhos e você colocasse a sua vida nas mãos de Jesus. Hoje você pode tomar a mais importante decisão da sua vida, entregando o seu coração para Jesus. Então fale assim para Ele: ó Jesus, eu creio que Tu morreste em meu lugar e em meu favor. Ó Deus, eu quero Te agradecer porque Tu me amas e porque Tu enviaste o Teu Filho, o Teu único Filho, para morrer em meu lugar e em meu favor. Eu recebo nesta hora Jesus como meu Salvador pessoal. Eu entrego a minha vida a Ti. E eu quero agora receber o presente da vida eterna, o perdão dos meus pecados. Eu quero agora ter a garantia de que eu fui selado com o Espírito Santo da promessa para a redenção. Eu quero agora ter a alegria e a convicção de que meu nome está escrito no livro da vida. Ó meu Deus, eu Te recebo, eu recebo o Teu Filho como meu Salvador, como meu Senhor, e eu quero daqui para frente andar na Tua presença em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O programa de hoje começou com uma pergunta: você já nasceu de novo? A minha oração, meu desejo sincero, é que o Espírito Santo de Deus tenha falado profundamente ao seu coração ao você acabar de ouvir essa mensagem. E que você possa ter tomado a decisão mais importante da sua vida, a de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. E a partir de agora, ser uma nova criatura em Cristo Jesus e também ter a certeza da sua salvação eterna em Cristo Jesus.
Você pode adquirir essa mensagem ligando para 0800 119 105 e agora mesmo alguém lá no LPC estará disponibilizando essa mensagem e todas as outras mensagens que aqui foram pregadas no programa Verdade e Vida. Ligue agora mesmo, 0800 119 105. Por esse telefone também você pode adquirir o DVD número 2 do programa Verdade e Vida com 4 mensagens. Certamente esse DVD vai fazer uma profunda diferença na sua vida. O primeiro programa é Comunicação na Família. O segundo é Se Deus nos ama, por que sofremos? O terceiro, Até quando devemos perdoar? E o quarto, Um clamor por avivamento. São 4 programas num DVD e que você pode adquirir já pensando aí nesse Natal que está chegando bem perto, para que você possa presentear o seu amigo, abençoando a vida dele e também sendo abençoado. Eu gostaria de saber como o programa Verdade e Vida, que agora está entrando pela Rede TV Sul, também ali para Santa Catarina e no Paraná, para saber como esse programa tem chegado até aí, como demais locais no Brasil. Então, passe o e-mail para verdadevida@ipb.org.br, verdadevida@ipb.org.br. E nesse domingo você é o convidado do programa Verdade e Vida para procurar a igreja evangélica mais próxima da sua residência. Se não tiver uma igreja presbiteriana aí próxima à sua residência, procure uma igreja evangélica onde a palavra de Deus seja sendo pregada com fidelidade. Seja ela presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, não importa. Importa que a palavra do Senhor esteja sendo pregada com fidelidade. Escola dominical pela manhã, culto à noite, 18, 19 horas. Diga que você é o convidado do Verdade e Vida. Até lá e que Deus muito o abençoe.